Godzilla 2, O Rei dos Monstros. Filme lançado em 2019. Amado por muitos, odiado por muitos também. Mas o que poucas pessoas sabem é que haveria uma versão de Godzilla 2 que seria dirigida pelo mesmo diretor do filme Godzilla de 2014, Gareth Edwards. Hoje, nesse vídeo, eu irei falar como seria Godzilla 2 de Gareth Edwards na minha mente. Então, não é nada oficial aqui, é como eu acho que seria Godzilla 2 de Gareth Edwards. Eu vou levar como inspiração o próprio Godzilla 2014, dirigido por ele mesmo, o Jurassic World 4 Renascimento, também dirigido por Gareth Edwards, e também o próprio Godzilla 2, lançado em 2019. E Rodan, de 1956, Mothra, de 1961 e Destroy All Monsters, de 1968. Se levarmos em consideração ao tempo de duração dos filmes Godzilla, de 2014, e Jurassic World 4 Renascimento, seria um filme grandioso. Godzilla 2, se Gareth Edwards tivesse dirigido ele. Godzilla 2, Rei dos Monstros, nos cinemas. O filme, obviamente, iria começar com uma abertura padrão do Monsterverse, com arquivos de imagem da Guerra Mundial. Só que no meio desses arquivos haveria imagens dos kaijus que iriam aparecer no filme mais pra frente. Eles sendo a larva Mothra, Rodan, ainda filhote, uma imagem mostrando uma silhueta de 3 cabeças, indicando Ghidorah. E também haveria várias imagens do Kong, já que esse filme iria ser uma sequência direta também de Kong Ilha da Caveira. Depois iríamos para o drama humano, onde não iria ser a família Russell do filme de 2019, mas sim a família Brody. Sim, a família do personagem Ford do filme de 2014. Só que nesse filme, o filho dessa família, o Sam, já estaria crescido. E, ao invés dos 17 kaijus, que iria ter 20. Só que alguns desses seriam os clássicos japoneses. Então, Ford iria receber uma mensagem do Dr. Serizawa dizendo que precisaria da ajuda dele para mais uma missão. Então o filme cortaria para a base da Monarca em Castle Bravo, não nas Bermudas. Aí, como muitos sabem, Godzilla ele só aparece depois de 1 hora de filme, no filme de 2014. Só que aqui, Godzilla 2 de Gareth Edwards, ele iria aparecer logo no começo. Assim que eles chegam na base, a Vivian iria abrir um tablet e lá estaria pinturas rupestres da Mothra, do Rodan e do Anguirus. Exatamente, o Anguirus estaria nesse filme. Então a base iria ter um tremelique por conta da aproximação do próprio Godzilla. Ele estaria se aproximando, a equipe militar, eles iriam usar os canhões Masers originais dos filmes japoneses. Então Serizawa iria pedir para abaixarem as armas, pois eles não sabiam se o Godzilla iria atacar. Na hora que eles abaixassem as armas, Godzilla lentamente se aproximaria deles, com aquele brilho azul. Mas o brilho iria se apagar. Então Ford iria pedir para mostrar a rota do Godzilla. Aí o filme cortaria para Ilha Infante. E lá estaria o ovo da própria Mothra. Aí haveria pequenos cortes durante a cena, onde mostraria o Godzilla se aproximando da Ilha Infante, o ovo da Mothra se rachando. Aí então Godzilla chega na ilha, a Mothra larva sai do ovo. Aí lá os dois iriam se encontrar, mas não haveria uma luta. Naquele momento, Godzilla iria perceber: se a Mothra despertou, quer dizer que algo ruim está se aproximando. Aí então, o filme iria cortar para uma base em Osaka, no Japão. Lá, Anguirus iria despertar. Aí então, ele iria sair para se alimentar e possivelmente procurar
conflito. Aí então, Anguirus vai nadando até a Ilha Infante e lá teríamos o nosso primeiro confronto. Godzilla contra o Anguirus, logo no início do filme. Aí então, a batalha seria séria, igual ao Godzilla contra os Mutos, em 2014. Aí então, Godzilla iria derrotar o Anguirus com uma rabada. Ele não iria derrotar o Anguirus para finalizá-lo. Aí então, a câmera iria mostrar o rosto do Godzilla e ele iria rugir para a tela, assim como no filme de 2014. E nesse momento, a tela iria ficar escura. Aí um brilho azul iria revelar o título do filme. Godzilla 2. Somente. Não teria subtítulo. Somente Godzilla 2. E, claro, dirigido por Gareth Edwards. O filme iria cortar de volta. Esse grupo iria se dirigir para a Antártica, pois a rota do Godzilla não era a Ilha Infante. Ele fez um pequeno desvio para a Ilha Infante, pois ele sentiu a presença da Mothra. Mas a rota do Godzilla estaria voltando para a Antártica. O grupo já se dirige para lá para ver o que está acontecendo. E lá, do dragão de 3 cabeças estaria congelado. Serizawa falou que não conseguimos nomear ele, pois as doutoras Ling e Shen pesquisaram várias lendas e é quase como se o povo tivesse medo de escrever sobre ele, como se ele tivesse que ser esquecido. O Brody ele pergunta: tá, mas vocês deram algum nome bacana pra ele? Aí a Vivian iria falar que o nome dele é Monster Zero. Não teria tradução, não seria Monstro Zero, seria Monster Zero. Aí então Ford iria falar que ainda tem contato com o exército. Aí então ele chama para ajudar com a prisão do Monster Zero, enquanto se dirigem até o atual local onde Godzilla tá. Godzilla estaria no próprio deserto do México. E, surpreendentemente, Godzilla ele iria sair debaixo da terra. Assim como no filme Mothra vs Godzilla de 1964, e também essa cena foi referenciada na série Monarch Legacy of Monsters no episódio 6 da primeira temporada. Ele atingiu o posto avançado 56 da Monarca, e lá o Rodan iria despertar. Haveria o confronto entre Godzilla e Rodan. Só que naquele momento, na hora que o Godzilla estava prestes a finalizar o Rodan, Anguirus aparece novamente. O Godzilla ele teria que enfrentar 2 kaijus, assim como ele enfrentou os Mutos em 2014. Então, o Anguirus iria virar a bola, o Godzilla ele iria se defender, Rodan iria avançar, só que aí Godzilla agarra Anguirus ainda no formato de bola, o empurra. Godzilla ele daria uma rabada no Rodan para depois soltar pela primeira vez nesse filme o seu raio atômico atualizado. Quando Godzilla derrota os dois, o Rodan ele iria atacar a cidade do México, onde ele sobrevoa a cidade. Aí o bater de asas dele faz tudo voar. O Anguirus iria demolir tudo em formato de bola, em formato original dele. Agora vamos falar do design do Rodan. Ele não seria aquele design que a gente viu no filme de 2019. Seria um design semelhante a essas artes que os fãs fizeram, onde ele seria robusto e teria as 3 cristas que ele tem no filme Godzilla vs Mechagodzilla 2 de 1993. A larva Mothra iria surgir e enfrentar o Rodan. A Mothra primeiro iria atacar com a seda, cegando o Rodan, fazendo ele cair no chão com muita facilidade, mas depois o Rodan iria bater as asas, fazendo a coitada voar. Só que aí Godzilla chega na hora, salva a Mothra. Aí então seria a batalha dos 3 originais. O Godzilla e a Mothra iriam juntar forças contra o Rodan. Só que mesmo assim, o Rodan ele tem um pequeno truque. Ele não era o único Rodan naquela abertura de onde ele saiu. De lá de dentro, vários Rodans iriam sair. O mesmo enxame que acontece no anime Godzilla Singular Point. Godzilla ele se vira para enfrentar o enxame de Rodans,
enquanto a Mothra e Larva enfrenta o Rodan sozinha. Com o Rodan derrotado, o enxame de Rodans voltaria por aquela fenda. Godzilla iria voltar para a água e a Mothra iria fazer seu casulo. A esposa do Ford iria ligar para ele e iria dizer que o Sam sumiu. Então o Sam, ele seguiu o pai, acabou mexendo no que não devia, tirando o Ghidorah do gelo. E com isso, ele acaba destruindo a base da Antártica. O Ford acabaria morrendo, se sacrificando para salvar seu filho. Logo em seguida, a mulher do Ford iria receber essa triste notícia de que seu marido morreu. Então cortaria para Castor Bravo, Serizawa mostra pro Sam planos para uma bomba. Aí seria o Oxygen Destroyer. Aí cortaria pro Monster Zero sobrevoando o México. Aí lá ele iria encontrar o casulo da Mothra, só que naquele momento Godzilla iria para proteger o casulo da Mothra. Aí iria acontecer o primeiro round entre Godzilla e Ghidorah. Godzilla ele iria sair derrotado nesse primeiro round. Na hora em que o Ghidorah iria devorar o casulo da Mothra, Rodan aparece. Então, Rodan contra Ghidorah. Rodan, ele seria derrotado, mas ainda tinha o Anguirus. O Anguirus iria arrancar uma das cabeças do Ghidorah, só que naquele momento o Ghidorah iria mostrar que se regenera. Os kaijus iriam ficar surpresos com aquilo. Godzilla, ele sai debaixo da terra, fazendo o Ghidorah fugir. O casulo da Mothra se abre, Ghidorah iria aparecer em Stonehenge, mandar um aviso despertando todos os kaijus. E nesse momento iria passar no jornal: Despertar dos Monstros. Depois que Godzilla e companhia saíssem do Arizona, Kumonga iria surgir. Em Paris, Kamacuras iria aparecer. No Rio de Janeiro, Behemoth iria aparecer. No Peru, Quetzalcoatl iria surgir. Só que Quetzalcoatl seria fêmea. Na Geórgia, Tiamat iria despertar. Em Sydney, na Austrália, o Gorossauro iria despertar. Em Munique, Alemanha, o Baragon. No continente africano, o Varan, a Manda. Sim, seriam duas serpentes, Tiamat e Manda. E sim, Manda seria fêmea. Então o Sam, ele faz outra palhaçada. Ele aperta o botão que dispara o Oxygen Destroyer para o Oceano Atlântico, onde Godzilla e Ghidorah estariam lutando. Então o Oxygen Destroyer iria atingir os dois. Godzilla aparentemente teria morrido. Dando destaque aos kaijus que despertaram, Gorossauro acaba se encontrando com o Baragon, a Amanda e o Varan, até o Rodan aparecer e mandar um rugido alfa. Não alfa dos kaijus, assim como Godzilla. Seria o alfa dos minions dele, que surgiram antes. Então os minions iriam rodear os kaijus, como se o Rodan estivesse pedindo para eles pararem e começar a se unir contra um mal maior, que é o próprio Ghidorah. Enquanto isso, em outro lugar, Mothra, como mariposa, iria atrás dos outros kaijus. Ela acaba enfrentando Kamacuras, que quase mata ela, se não fosse o Anguirus, que iria estar lá junto com ela. Kamacuras, ele iria perder uma de suas asas. Kumonga, ela saiu do Arizona e foi para Paris. Mothra enfrenta Kumonga, só que dessa vez ela consegue derrotar a aranha com facilidade. Então o Sam, ele decide mandar todos os kaijus para um único ponto em específico, onde não tenha nenhum ser humano, para os kaijus acabarem matando. Aí o Serizawa pensa: tá, o que é que você sugere? Aí o Sam fala: vamos mandar eles pro Monte Fuji. As irmãs iriam cantar a música Mossura, chamando a Mothra. A Mothra, ela manda um aviso e, junto com esse aviso, os humanos que estavam com equipamentos ali, com esses equipamentos, eles descobrem que Godzilla tá vivo. Então eles decidem mandar um submarino para lá. Aí na hora que eles mandam o submarino para lá, não iria aparecer aquele templo que aparece no filme de 2019. Iria aparecer lá
uma cratera com o Godzilla caído. Eles tentam disparar bombas nucleares para fortalecer o Godzilla. Os canhões do submarino foram danificados durante o ataque do Ghidorah. Então Serizawa ele decide ir até lá. Serizawa vai até lá, põe a bomba, só que antes da bomba explodir, ele põe a mão no focinho do Godzilla e fala adeus, velho amigo, em japonês. Só que aí os olhos do Godzilla olham a bomba, só que ao mesmo tempo os olhos do Serizawa seguem os olhos do Godzilla. Ele vê uma pintura rupestre mostrando os 4 kaijus, Godzilla, Mothra, Rodan e Ghidorah, com o nome de cada um lá. Ele tira uma foto com um equipamento futurístico do traje dele e envia para Monarca, antes da bomba explodir. Aí então o exército vai em direção ao Monte Fuji e colocam uma espécie de telefone kaiju que fizeram na série Monarca, só que seria exatamente aquela esfera, e esse telefone kaiju chama a atenção primeiro do Godzilla, aí depois chama a atenção de 2 larvas. Nesse meio tempo, a Mothra botou um ovo e desse ovo saiu essas 2 larvas. Aí mostraria um flashback das irmãs vendo a Mothra botando esse ovo, ficando lá por um tempo até as larvas nascerem. Seria algo rápido comparado aos filmes japoneses, onde o ovo estava lá por milhões de anos, aí depois as larvas nascem? Seria rápido comparado a isso, mas como a catástrofe já está enorme, então o nascimento das larvas ser rápido é justificável para esse filme. Aí nesse momento Ghidorah iria aparecer, só que aí na hora dele disparar os raios contra as larvas, que era o primeiro alvo dele, antes do Godzilla, ele é atingido por um raio roxo com espirais vermelhas. Rodan iria aparecer, o dono desse raio. E acabou que o Rodan virou Fire Rodan nesse momento. Só que Rodan não estaria sozinho ali, depois de se unir com o Godzilla e as 2 larvas. Os outros 4 kaijus iriam aparecer lá. Só que antes dos kaijus aparecerem, teria essa imagem que tá na tela. Aí depois, os outros 4 kaijus iriam aparecer. Gorossauro avança contra o Ghidorah, se apoia na cauda, dá o chute de canguru que ele dá nos filmes clássicos. Varan iria voar ao redor do Ghidorah, iria atropelar ele. Manda e Tiamat iriam se enrolar no peitoral do Ghidorah. Depois iriam morder 2 de seus pescoços. Manda iria ser atingida. Tiamat iria lá para ajudar. Então a Mothra mariposa, junto com Kamacuras e Kumonga, avançam contra o Ghidorah. Ghidorah acaba matando Kumonga e Kamacuras. Só que aí a Mothra ela arranca a cabeça do meio. Aí depois da maioria dos kaijus caído de exaustão, Godzilla finalmente iria seguir para enfrentar o Ghidorah. E naquele momento, a cabeça do meio se regenerou numa velocidade absurda. Aí então iria acontecer essa imagem que está na tela. Godzilla e Ghidorah estariam lutando um contra o outro. Ghidorah derrota Godzilla mais uma vez. Tem um porém. Quando o Ghidorah está prestes a finalizar o Godzilla, a Mothra ela decide se sacrificar. Só que naquele momento, Rodan ele luta contra a Mothra para ver quem vai se sacrificar para ajudar o Godzilla. Porque, caso não saibam, o Rodan se sacrificou para ajudar o Godzilla no filme Godzilla vs Mechagodzilla 2. Aí então, os dois estariam lutando para ver quem iria se sacrificar para ajudar o Godzilla. Até o Anguirus tenta se sacrificar para ajudar o Godzilla. Só que aí a Monarca iria surgir com a Argo e a Gotengo. Aí as naves iriam disparar mísseis contra o Ghidorah. Aí então o Ghidorah iria se voltar
para as 3 naves. As Gotengos seriam destruídas, deixando apenas a Argo como única arma humana contra o Ghidorah. E nesse momento, Mothra, Rodan, Anguirus, Manda, Tiamat, Behemoth e Quetzalcoatl fazem um círculo ao redor do Godzilla, dando um pouco de sua energia para ele. Não se sacrificando 100%, mas sim dando um pouco de sua energia para ele. De novo, o arco dos humanos, fugindo do Ghidorah com a nave. Quando ninguém estava olhando, um raio vermelho atinge o Ghidorah. Foi o Godzilla, com um novo corpo. Um corpo mais espinhoso, robusto, e o raio azul virou um raio vermelho. Ele não iria virar o Burning Godzilla do filme Godzilla vs Destoroyah e o termonuclear Godzilla do filme de 2019. Não. Ele iria virar o Fire Godzilla do filme Mechagodzilla 2, onde o Rodan se sacrificou para o Godzilla ter o raio vermelho. Só que como nenhum kaiju se sacrificou para ajudar o Godzilla, deu um pouco da energia para ele. Aqui o Godzilla, ele virou Fire Godzilla, só que quando o Ghidorah estava prestes a finalizar o Godzilla mais uma vez, Godzilla, ele dispara o raio vermelho no peito do Ghidorah, abrindo um buraco enorme. Só que nesse momento o Ghidorah estava pensando em se regenerar mais uma vez. Rodan dispara o raio dele. As larvas e a mariposa Mothra disparam suas sedas contra ele. Ghidorah dispara seus raios, só que o raio do Godzilla consegue conter os 3 raios de uma vez, fazendo com que todos os kaijus fossem para trás e o Godzilla finalmente soltar o seu pulso nuclear. O raio vermelho ia voltar a ser o raio azul, só que em vez de ser o raio azul, Godzilla ele carrega toda a energia e se explode no pulso nuclear contra o Ghidorah. E nesse momento, Ghidorah estaria se derretendo por causa desse pulso, fazendo assim Ghidorah perder a habilidade de regeneração e deixar apenas alguns resquícios dele ali, para assim Mothra e Rodan jogarem tudo isso no Oceano Pacífico. Depois disso, Godzilla ele começa a dar um grunhido de intimidação em cada kaiju ali, pedindo para eles voltarem a hibernar, exceto Mothra, Rodan, Anguirus, Tiamat e Quetzalcoatl. Porque naquele momento, Godzilla ele fez seu grupo de apoio. Aí depois mostra Godzilla na Stonehenge, onde Ghidorah deu o aviso para todos os kaijus. Só que aqui é Godzilla que solta o rugido alfa, fazendo com que todos os kaijus durmam. E mostraria a edit de todos os kaijus voltando a hibernar, literalmente fechando os olhos, exceto aqueles que Godzilla escolheu para serem seus aliados na batalha. Aí a última cena seria os humanos comemorando a derrota de Ghidorah, só que o Sen ele fala, mesmo que Ghidorah tenha sido derrotado, eu acho que essa guerra ainda não acabou. Aí então a mãe do Sen o abraça, diz que ficou orgulhosa do que ele fez, mas Godzilla ele ruge de novo, só que os humanos olham para a tela e se perguntam, por que ele rugiu de novo? O que está acontecendo? Aí então mostra Mothra, Rodan e Anguirus ali na frente do Godzilla. Aí então Godzilla ele iria chamar a Mothra para se aproximar. Rodan e Anguirus e as larvas iriam ficar com medo do que o Godzilla fizesse com a Mothra, sendo que a Mothra é um ser benevolente e a aliada mais próxima dele. E naquele momento, Godzilla e Mothra iriam se abraçar com Godzilla
nomeando Mothra oficialmente a rainha dos monstros. Então a tela iria se apagar com esse abraço. E iria tocar a música Go Go Godzilla original, e não a versão do filme de 2019. Aí, depois dos créditos, iria ter um pós-crédito mostrando que uma empresa maligna, que não seria a Apex, seria uma empresa futurística vinda de um tempo bem distante, que vieram pegar o corpo do Ghidorah. Afinal, eles não concordam que Godzilla fique no comando da Terra. Então eles vão usar o Ghidorah para construir uma arma anti-kaiju. Aí então o filme acaba. Eu sei que eu coloquei muita coisa maluca aqui, mas, como puderam ver, eu deixei a seriedade do filme de 2014 permanente nesse filme. Afinal, Godzilla 2 de Gareth Edwards, de acordo com o próprio diretor, seria algo semelhante a Destroy All Monsters, de 1968. Só que eu peguei como inspiração várias cenas de filmes clássicos. Esse seria Godzilla 2 de Gareth Edwards na minha mente. Não teria subtítulo. Seria literalmente Godzilla 2. Somente uma sequência direta de Godzilla de 2014 e Kong, Ilha da Caveira. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Digam aí nos comentários qual foi seu detalhe favorito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.